Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse tema excelência é um tema que, quando o Senhor trouxe a minha memória e nós colocamos esse tema para as pregações agora de toda quarta-feira do mês de junho, esse tema ele me chamou a atenção porque algo que nos motiva muitas vezes a fazermos algo fazer alguma coisa com excelência, talvez uma pressão de trabalho, talvez uma recompensa, seja ela financeira ou seja ela emocional. Muitas outras situações nos levam a viver uma vida de excelência ou uma situação de fazer algo com excelência. E quando essa palavra me veio à cabeça, eu comecei a pensar naquele texto que diz que tudo que nós fizermos, façamos como para o Senhor. Tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer como se fosse para o Senhor. E isso muda muito a nossa visão, o nosso ângulo, a nossa perspectiva, de olhar para aquilo que nós estamos fazendo e pensarmos assim, opa, peraí, será que eu estou fazendo isso com excelência? Qual é a minha motivação? E o porquê que eu não estou fazendo, e se eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo? Então, quando essa palavra me veio à cabeça, excelência, eu comecei a pedir ao Senhor que Ele me trouxesse uma palavra, algo que revelasse, que expressasse como nós podemos viver uma vida de excelência. Como é que eu e você podemos viver essa vida de excelência? E meditando sobre isso, eu queria trazer para vocês lá no livro de 2 Reis, você que está com a sua Bíblia, por favor, lá em 2º livro de Reis, capítulo 5, nós vamos ler aí os versos de 1 a 14. Vou abrir aqui, a minha versão é um pouquinho diferente. O texto já está projetado aqui. A palavra de Deus, ela diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a Naamã, a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura algum motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-te 7 vezes no rio Jordão. A sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria?
quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Vamos orar? Pai, aqui é a tua palavra, Senhor, e nós entendemos que há algo que o Senhor deseja nos revelar nessa noite, Pai. Por isso eu quero te pedir que o teu Espírito Santo, ele possa falar conosco. Enche-me, Deus, do teu Espírito Santo, e que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto aqui, ele relata a vida de um homem poderoso. Um homem que na sua época, ele era o segundo homem da Síria. Abaixo do rei da Síria, estava ali então Naamã, um grande guerreiro, um homem poderosíssimo, um homem que mandava fazer e faziam. Um homem que já havia derrotado vários e vários exércitos. Um homem que, ao chegar num determinado momento da sua vida, se depara com uma lepra. Para você que não sabe, a lepra, nessa ocasião, nessa época aqui, era algo excludente. Algo que afastava o homem de conviver com uma sociedade. Aquele homem leproso, então, olha para si e vê o quão frágil ele era. Aquele homem tão poderoso, aquele homem que, de repente, se vê numa situação onde ele não podia fazer absolutamente nada. Um homem que tinha o costume de fazer as coisas com excelência, servia ao seu rei com excelência, entrava numa guerra com excelência, tinha bons soldados, tinha boas armas, tinha excelentes estratégias, um guerreiro. Mas num determinado momento, aquele homem se vê completamente indefeso, incapaz de resolver o seu problema. E aquele homem, então, eu fico imaginando que ele deve ter começado a se esconder. Aquele homem começa a colocar roupas para esconder as suas feridas, roupas que escondessem as marcas que estavam no seu corpo, roupas que escondiam ali as suas fragilidades, roupas que não deixavam transparecer que aquele guerreiro agora estava vivendo uma situação que ele não podia resolver. Aquele grande homem se depara com uma situação que muitas vezes eu e você também vivemos. Vai tudo bem na nossa vida, até que de repente vem uma notícia ruim. Vai tudo bem na nossa vida, até que de repente o casamento entra em colapso. Vai tudo bem na nossa vida, até que o desemprego bate à sua porta. Vai tudo bem na nossa vida, quando de repente você olha e seu filho está entregue à bebida, às drogas. Vai tudo bem na sua vida, até que o dia mal chega. E aí então a gente começa a entender. Leandro, mas o que isso tem a ver com excelência? Eu queria destacar aqui a vida da serva da mulher de Naamã, uma menina israelita, provavelmente uma adolescente, uma menina que está longe do seu povo, está ali como escrava, serviçal, alguém que foi raptada lá do seu povo, alguém que foi tirada do seu contexto de vida para servir aquele homem tão poderoso e a sua família. Essa menina, ela tem muito a nos ensinar, ela tem muito a nos dizer sobre como vivermos uma vida de excelência. Eu queria que você pensasse comigo nessa noite, como nós podemos viver essa vida de excelência, olhando para a vida dessa menina que a Bíblia sequer diz o seu nome. A Bíblia não relata o nome dessa menina, diz apenas que ela era uma menina jovem, israelita, e que estava vivendo como escrava naquele momento, servindo a mulher de Naamã. A primeira coisa que eu enxergo nesse texto aqui, lá no versículo 2, ele diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Está aí.
ela foi levada cativa para aquele lugar. Irmãos, para vivermos uma vida de excelência, precisamos viver como servo de Deus, aonde estivermos. Nós precisamos viver como servo de Deus aonde nós estivermos. Aonde Deus te colocou. Aonde a vida te levou. Aonde você está hoje. Você tem vivido uma vida de servo, de serva de Deus? Às vezes nós caminhamos a nossa jornada, vamos avançando na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus, e de repente nos deparamos com situações como essa. E quando nós chegamos em situações como essa, muitas vezes nós deixamos com que o local onde nós estamos, ele defina quem nós somos. E não Deus defina quem você é. Nós precisamos entender que o lugar onde nós estamos, ele não pode definir aquilo que nós somos. Nós precisamos servir ao Senhor, onde quer que nós estejamos. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vários exemplos de homens e mulheres de Deus que fizeram isso. Talvez você entre aqui no domingo, entre por essa porta, e aqui você é um excelente servo, serva de Deus. Você até serve no Kids, na recepção. Você até serve aqui na técnica. Você até serve em alguns lugares da igreja. Na sua célula, você é um excelente servo, uma excelente serva. No convívio cristão, você é um excelente servo, uma excelente serva. Mas quando você sai desse contexto, as coisas mudam. As coisas às vezes parecem que não são bem assim. E aí você começa a mudar o seu comportamento. Você começa a mudar o seu jeito de ser. Você começa a olhar para as coisas de outra forma. O seu palavreado já não é mais o mesmo. A roupa que você usa não é mais a mesma. A forma como você se comporta no ambiente já não é mais a mesma. É aquele crente camaleão, né? Ele vai tomando forma e cor, ele vai tomando cor conforme o ambiente. Aqui todo mundo fala palavrão, então eu vou falar também. Aqui ninguém fala palavrão, então também não vou falar. Essa menina, ela estava longe da sua cultura, longe da sua família. Ela estava distante do seu povo, mas ela sabia a quem ela servia. Ela estava num lugar totalmente contrário àquilo que ela estava acostumada. Até a comida devia ser diferente. A cultura daquele local, os deuses. E aquela menina se mantém firme. Aquela menina escrava, vivendo uma situação completamente atípica. Ela não deixa de enxergar que ela não era serva da mulher de Naamã, ela era serva do Senhor. Irmãos, o nosso lugar não pode definir quem nós somos. Nós não podemos ser uma pessoa na igreja e outra lá fora no mundo. Nós não podemos ser alguém aqui dentro e na academia sermos outra pessoa. Na universidade sermos outra pessoa. No trabalho sermos outra pessoa. Não. Nós temos uma identidade, a identidade de Cristo, de servo do Senhor. E nós precisamos carregar isso aonde quer que nós estejamos. Certa vez eu estava em São Paulo e eu tinha ido para um evento, uma feira. E lá eu conheci uma pessoa no stand. E aí, conversando com aquela pessoa, ela me disse que era de uma determinada igreja. E eu falei, poxa, que bacana, que legal. E a gente ali conversando, falando das coisas de Deus e trocando figurinhas sobre várias coisas. E aí chegou no final do dia, começa um happy hour, né, dentro do evento. E aí começam a liberar as torneiras de chopp dos estandes. E aí quando eu passei naquele estande, estava aquele irmão com um canecão de chopp, bebendo o chopp dele lá. E toma ali um chopp, 2 e 3. E aí daqui a pouco, quando eu me aproximei dele, ele falou, irmão, você não escandaliza não? Eu falei, irmão, é contigo mesmo. É contigo mesmo. Irmãos, não tem como.
Não dá para a gente chegar ali e falar assim, eu sou servo do Senhor, uma caneca de chopp na mão, oh, glória a Deus, olha aí, vamos brindar aqui. Meu irmão, o Senhor não pode estar nisso. O Senhor não pode estar nesse negócio. E quando a gente olha para essa menina aqui, ela não perde a sua identidade. Ela não cede a postura dela naquele lugar. Nós precisamos viver como servos do Senhor, onde estivermos. A segunda coisa que essa menina, ela vai nos ensinar, é que para vivermos uma vida de excelência, não podemos deixar que as circunstâncias, elas abalem a nossa fé. Não podemos deixar. Aquela menina, ela tinha uma fé no Senhor. Ela sabia quem era o seu Deus. Aquela menina, quando ela olha aquele homem leproso, na cabeça dela, ela deve ter pensado assim, eu já vi o meu Deus curar várias pessoas. Eu já vi o meu Senhor curar muita gente de lepra. Eu já vi o meu Senhor fazer aleijado levantar. Eu já vi o meu Senhor fazer cego enxergar. Eu já vi o meu Senhor fazer muitos milagres. Aquilo deve ter passado na cabeça dela. A fé dela não foi abalada. A fé dela se mantinha viva. A chama estava acesa. Ela olha para aquele homem e ela com ousadia diz para a mulher dele assim, se ele soubesse quem é o meu Senhor, se ele soubesse que tem um profeta lá em Israel, ele seria curado da lepra. Meu irmão, que ousadia. Essa menina podia ser morta. Você imagina, aquela mulher vira para ela e fala assim, você não sabe do seu lugar não? O que você está fazendo? O que você está falando aqui? Quem é você para falar assim comigo? Que ousadia é essa? Ela estava falando com a mulher do segundo homem mais poderoso da Síria. Mas ela foi ousada. Eu lembrei de uma música antiga que diz assim, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Eu não me guio por vista. Alegre vou. Você que é das antigas conhece essa música aí, não vou nem me arriscar, me atrever a cantar aqui. Mas é uma música que me lembrou que a gente não deve olhar para as circunstâncias. Nós não devemos, às vezes a gente está vivendo um momento difícil, o nosso foco fica no problema e nós deixamos a nossa fé de lado. Esquecemos quem é o nosso Deus. Esquecemos das experiências que nós já vivemos com Ele. Esquecemos de tudo aquilo que Ele já fez na minha vida, na sua vida, na vida de quem está do seu lado. Quantas vezes você viveu situações na sua vida que você falou assim, só Deus, e Ele foi lá e fez. Quantas vezes você já testemunhou daquilo que Deus fez na sua vida? Mas quando chega um momento ruim, quando chega o dia mal, às vezes a gente pega a nossa fé, coloca ela dentro do bolso e a gente se intimida diante das circunstâncias. Uma menina, uma adolescente, ela manteve a sua fé viva, acesa, independente das circunstâncias. Ela olhou para aquele homem e falou assim, isso tem cura, isso tem jeito. Irmãos, uma fé inabalável. Uma fé que olha o problema e fala assim, é muito pequeno perto daquilo que Deus pode fazer. Às vezes uma coisa tão pequena na nossa vida, ela tem sido capaz de colocar a nossa fé no chão. Quantas pessoas, às vezes, eu chego para conversar, e aí a pessoa vem, orelha baixa, sabe? Quase morrendo. Eu falo assim, meu irmão, você se esqueceu de tudo que você já viveu até aqui com Deus, e agora você vai deixar isso tudo de lado. Você vai fazer o que com isso tudo que você já viveu? Vai esquecer? Vai deixar para trás? Vai fingir que isso nunca existiu? Ou você vai pegar aquilo e vai falar assim, não, eu vou me alimentar dessa fé. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que tem te dado esperança? Naquele momento, aquela menina, ela trouxe esperança não para ela, mas para Naamã. Ela podia ter ódio mortal daquele povo, daquela família. Vocês me tiraram do meu povo, vocês me tiraram da minha família, eu estou aqui como escrava, tomara que morra de lepra mesmo. Tomara que você morra.
Tomara que essa lepra pegue você e leve você para o quinto dos infernos. Miserável. Mas não. Ela olha para ele e fala assim, tem jeito sim. Dá para ficar purinho. Vai ficar com a pele igual de criança. E ela lembra do profeta. E ela manda ele procurar o profeta. Terceira coisa que eu e você podemos aprender com essa menina. Para vivermos uma vida de excelência, precisamos ser um improvável em Deus. Precisamos ser alguém improvável em Deus. Irmãos, quando você olha para a vida de Davi, Davi estava lá no campo. E de repente, Samuel chega. E Samuel começa a procurar ali dentre os filhos de Jessé, quem era aquele que iria suceder Saul. E ele começa a perguntar para Jessé, tem filho aí? Tem, traz ele. Aí vem aquele cara grandão, fortão, aparência de rei, cara bonito. Fala assim, não é ele não. Tem outro? Tem. Traz mais um, e mais um, e mais um. E de repente ele fala assim, acabou. Aí Jessé fala assim, tem um menino que está lá no pasto, está cuidando lá das ovelhas lá. Manda trazer ele. E aí chega Davi. E aí quando chega Davi, o texto vai dizer, então o Senhor disse a Samuel, é esse, levante-se e unja-o. 1 Samuel, capítulo 16. Irmãos, você precisa ser um improvável nas mãos do Senhor. Você precisa ser alguém que vai olhar e falar assim, ninguém imaginava que viria dele, que viria dela, mas veio. Ele não tem dinheiro, ele não tem recurso, ele não tem estudo, ele é feio, ela é feia, não conhece ninguém influente, mas é de lá que veio o socorro, é de lá que veio a resposta, é de lá que veio a palavra de Deus, é de lá que veio a ordem para a cura, é de lá que veio o escape. Quando nós entendemos que a glória não está em mim, não está em você, mas está em Deus, nós nos atrevemos a viver e sermos um improvável nas mãos do Senhor. Aparentemente, aquela menina não tinha nada para oferecer para aquele homem. Aquela menina, ela era uma escrava. O que ela tem para oferecer para aquele todo-poderoso Naamã? Nada. Aparentemente, nada. Mas aquela menina, ela fala assim, ele não conhece o meu Deus. Ele não conhece quem é o Deus de Israel. Hoje ele vai conhecer que existe Deus em Israel. Hoje ele vai saber. Eu vou apresentar para ele esse Deus. Eu vou ser atrevida sim. Eu vou mostrar para ele que os improváveis também têm lugar no reino do Senhor. E aí aquela menina cheia de poder, meu irmão. Eu fico imaginando a ousadia dela de chegar para aquela mulher e falar assim, patroa, olha só, eu tenho um negócio para te falar. Sabe aquela lepra que o seu marido está vivendo? Então, eu conheço um profeta lá em Israel que vai resolver o problema dele. Aquela menina, ela era improvável naquela circunstância. E Deus usa aquela mulher. Irmãos, quando a gente olha para a vida dos discípulos de Deus, de Jesus, nós olhamos para a vida dos discípulos e nós só vemos ali pessoas improváveis. Eu sou um improvável, talvez você também se ache aí alguém totalmente improvável. Eu, em determinado momento da minha vida, fui fazer um curso pré-teológico. Cheguei lá para fazer o curso pré-teológico, fiquei lá durante alguns meses estudando. E aí, quando eu saí daquele lugar, eu falei assim, a última coisa que eu quero na vida é ser pastor. A última coisa que eu quero na vida é ser pastor. E coloquei aquilo na minha vida, falei assim, não quero, de jeito nenhum. E aí, quando a gente chega na IBA, na Igreja Batista Atitude, a primeira coisa que eu ouço do pastor Josué é o seguinte, cada um de nós somos pastores. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, que história é essa de cada um de nós é pastor? E aí quando você começa a viver
O movimento celular, quando você começa a estar integrado numa célula, quando você começa a cuidar de alguém, quando você começa a olhar para alguém e falar assim, eu sou improvável, mas Deus está me usando, eu não tinha capacidade nenhuma de assumir uma célula, e agora Deus está se manifestando através da minha vida, eu não tinha capacidade nenhuma de chegar e falar para alguém de Jesus, e Deus está me usando, eu não tinha capacidade nenhuma de estender a minha voz e orar por alguém, e Deus me usou, e fulano foi curado. Eu falei assim, opa, o improvável passou a ser alguém usado por Deus. Talvez você se sinta alguém também completamente improvável. Você olha para você e fala assim, eu não posso, eu não tenho capacidade. É verdade, você não tem, nem eu. Mas quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele faz com que os improváveis vivam algo incrível diante dEle. E se você quer viver isso, eu te desafio a fazer parte de uma célula e assumir uma liderança diante do Senhor. Te desafio mesmo. Ontem eu fui visitar uma célula. Cheguei lá, tinha uma pessoa dando a célula, compartilhando. Pela primeira vez. Cheguei, a célula já estava acontecendo. Quando eu entrei pela sala, ela falou assim, parou. Eu não sabia que você vinha. Eu estou tremendo toda. Isso aqui. Aí ela foi lá, do jeitinho dela, da forma dela, totalmente improvável, ela fez o compartilhar. Quando chegou na cadeira da bênção, uma menina sentou na cadeira da bênção, recém-chegada na célula, virou para ela e falou assim, você foi extremamente usada hoje para falar no meu coração. Você foi extremamente usada por Deus para falar comigo. Deus estava falando comigo já há muito tempo que eu precisava me colocar à disposição dEle para a obra, para o serviço. E você foi usada nessa noite para falar isso comigo. A partir de hoje, eu quero também. Eu quero viver isso. E aquela menina, totalmente improvável, foi instrumento de Deus para incentivar alguém a viver o pastoreio no reino do Senhor. Irmãos, você precisa se considerar alguém improvável mesmo diante do Senhor. E fala para Ele, Senhor, eu sou improvável, mas com o Senhor eu vou avançar. Eu vou avançar. O Senhor vai me fazer alguém grande na tua obra. A gente não sabe aonde Deus quer te levar, irmão. Talvez Deus queira te colocar para pastorear multidões. E você não se colocou ainda diante dEle, achando que você é improvável. A história dessa menina está aqui até hoje. A gente está falando dela. Alguém improvável. Uma escrava. Alguém que não tinha voz. Uma mulher escrava nessa época. Alguém que não tinha voz, mas que mudou a história de Naamã. E hoje nós estamos aqui falando dela. Continuando. Para vivermos uma vida de excelência, precisamos declarar esperança para as pessoas ao nosso redor. Irmão, você conhece alguém que é o cavaleiro do Apocalipse? Aquele que só traz mensagem de desgraça? Você chega para falar com ele, só sabe falar de coisa ruim. Olha, é cada uma maior do que a outra. Hoje eu estava sentado almoçando, a televisão estava ligada, e aí estava num jornal que eu não vou nem falar o nome, e de repente eles começam a dar um monte de notícia ruim. E eu olhei para aquele monte de notícia ruim, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, se eu ficar mais 5 minutos aqui, eu acho que eu deito na minha cama, no quarto escuro, me cubro todinho, não saio nem para trabalhar. Porque o negócio está feio. É o cavaleiro do Apocalipse, aquele que só sabe falar coisa ruim. Alguém que se aproxima de você, ele não conta nada de bom. Tudo é ruim, tudo tem defeito, nada tá legal. Às vezes você está numa fila de banco lá, na fila do supermercado, alguém chega para você para falar, olha, os preços estão caros, né? Está tudo caro no mercado, aí você começa a entrar naquela vibe ali, você começa a entrar naquele mesmo discurso. Está tudo muito caro, o dinheiro está escasso, a vida está sofrida. Meu irmão, para com isso. Para com isso, abre a sua boca para ser palavra de bênção, de esperança. Palavra de esperança. Às vezes a gente perde a oportunidade de levar a esperança para alguém que chega lá para você no seu trabalho e fala assim, olha, meu casamento está acabado. Aí você fala assim, esse meu casamento é difícil para caramba.
Não, chega para ele e fala assim, meu irmão, eu conheço um Deus que é maravilhoso, e Ele pode salvar o teu casamento. Palavra de esperança. Alguém que chega para você e fala assim, olha, eu estou vivendo uma crise terrível lá em casa com meu filho. Meu filho, ele está me dando um trabalho danado. É adolescente, irmão. Adolescente é problemático. Não, adolescente não é problemático, não. Declara para ele palavra de bênção, de esperança. Fala assim, olha, eu conheço um Deus que é a esperança para o teu filho, que vai trazer ele para a presença do Senhor. Declara isso sobre a vida das pessoas. Essa menina, ela nos ensina a sermos boca do Senhor. Como eu falei aqui, ela tinha todos os motivos do mundo para não querer declarar esperança sobre a vida de Naamã. Mas ela entendeu que com o mesmo amor que o Senhor alcançou ela deveria alcançar aquele homem também. E ela então declara uma palavra de esperança. Ela então determina para aquele homem e diz, olha, tem sim esperança para você. Não acabou. Não acabou. Irmão, talvez você tenha entrado aqui nessa noite, achando assim, para mim não tem mais jeito, acabou. Eu não tenho mais esperança. Eu quero dizer para você, tem sim. Tem sim, porque o Deus de Israel está aqui. Porque o Senhor Jesus está aqui. Ele pode todas as coisas, todas as coisas. Essa semana eu conversava com um rapaz, está vivendo uma situação difícil de desemprego. E eu virei para ele e falei assim, meu irmão, eu sei que está difícil para você. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Até o desemprego. Ah, Leandro, você fala isso porque você está empregado, mas eu também já estive desempregado. E eu vivi dessa forma. E Deus me ensinou. Então, assim, o que eu quero dizer para você é que você precisa ser, para você viver uma vida de excelência, você precisa ser boca do Senhor. Levar palavra de esperança. Chamar o outro e dizer para ele, meu irmão, olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você conhece Jesus Cristo? Não? Então eu vou te apresentar. Olha o que Ele fez na minha vida. E aí você começa a derramar esperança sobre a vida daquela pessoa. Você começa a trazer de volta a vida sobre aquela pessoa. Você começa a fazer com que aqueles ossos secos comecem a se movimentar. Comecem a fazer barulho. Começa a criar junta, começa a criar medula, começa a criar músculo. E daqui a pouco se levanta um exército. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Que quando nós profetizamos vida, a vida alcança aquela pessoa. Palavras de bênção. Palavras que vão motivar. Palavras que vão fazer com que aquela pessoa saia dali cheia de Deus, renovada, impactada pelo poder do Espírito Santo. E por último, essa menina nos ensina que para vivermos uma vida de excelência, precisamos depender do poder de Deus. Aquela menina, quando ela se aproxima da esposa de Naamã, ela fala assim, ela aponta para o profeta. Ela não apontou para o rei. Naamã, quando ele vai lá buscar ajuda, ele vai bater na porta de quem? Do rei. O rei fica desesperado. Que história é essa? Como é que esse rei me chega aqui com uma carta? Manda uma carta por Naamã, dizendo para eu curar ele. Eu não tenho poder nenhum. Ele rasga as suas vestes, ele ficou apavoradíssimo. O rei de Israel começa a ficar desesperado. Eu não tenho poder, eu não posso fazer nada. Meu irmão, eu fico imaginando se esse rei de Israel, ele pudesse encontrar com aquela menina na hora que ele recebe a carta. Acho que ele dava uma coça nela. Ele fala, para que você foi falar para esse homem que tinha jeito na cura dele aqui em Israel? Você está maluca? Mas aquela menina, ela tinha uma fé maior do que aquele rei. Ela olhou para aquela situação e falou assim, ó, tem um profeta lá. Tem um profeta lá. Ele pode dar jeito. O profeta, ele era a voz do Senhor. Era aquele que representava a voz de Deus naquele lugar. E quando aquele rei se desespera, ele lembra que tinha um profeta.
E aí o profeta então manda chamar Naamã. Quando Naamã se apresenta diante dele, o profeta não vai nem receber Naamã. Ele manda o estagiário dele lá. Ô estagiário, vai lá. Abre a porta e diz para ele que é só ir lá tomar banho. Que vai estar tudo certo. Tá 7 mergulhos lá no rio. Ele fica bravo demais, Naamã fica irado. Eu achei que ele fosse vir aqui, fosse fazer algo miraculoso, fosse colocar a mão na ferida e eu fosse ficar curado. Irmãos, aquela menina entendeu que o poder estava no Senhor. Aquela menina entendeu quem era, ela sabia quem era o Deus que ela servia. Ela tinha fé naquele Deus, ela conhecia, ela trouxe à memória aquilo que dava esperança. Ela profetizou palavras de esperança sobre aquele homem. Ela indica o caminho, ela fala assim, ó, vai lá, procura o profeta, porque ele vai trazer a cura. O poder está em Deus. O poder não está na Igreja Batista Atitude. O poder não está em mim, o poder não está em você. O poder está no Senhor. É Ele que é o Todo-Poderoso. É Ele que pode todas as coisas. É Ele que dá a palavra final. E é Ele que pega a solução e fala assim, olha, é para tomar banho? Então vai tomar banho. Ele tem estratégias para cada um de nós. Ele age conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle. Naamã chegou ali cheio de expectativas. Eu queria tomar um banho lá no rio, lá da minha cidade, que era limpinho, águas boas, e ele me manda tomar banho nesse rio sujo. Eu achei que ele fosse vir aqui, colocar a mão, rapidinho resolvia, era só ele descer. Mas Deus estava tratando com Naamã. Deus tinha um propósito naquele homem ali. E eu fico imaginando aquele homem mergulhando. E mergulha 1, e 2, e 3, e nada acontece, ele já devia estar ficando tenso. E ele mergulha a 4ª, 5ª, 6ª. E quando ele dá o último mergulho que ele levanta, o texto vai dizer que a pele dele estava como de uma criança. Irmãos, esse é o nosso Deus. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo essa noite na minha vida e na sua vida. Esse é o nosso Deus. É o Deus que devolve a esperança. É o Deus que olha para as nossas circunstâncias e fala assim, isso não é nada diante daquilo que eu posso fazer. Eu vou tirar as suas marcas. Você não vai ser mais envergonhado. Você não vai precisar mais se esconder nas suas vestes. Você não vai precisar mais sair do teu convívio. A lepra, como eu falei aqui, ela era excludente. Você chegava um determinado momento que você tinha que sair da cidade. Contagiava as pessoas. Esse é o nosso Deus.